Não perca a sua herança. Eu vos-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas capítulo 13, verso 3. Deus não é um mestre duro e distante de nós. Ele nos diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mateus 11, verso 30. Quando nós estamos dispostos a abandonar todo o pecado e nos voltarmos para Deus de todo o coração, Deus as ajuda e não temos problemas para permanecer firmes. Li há algum tempo o relato de um homem rico que tinha um filho único, que, embora fosse um menino desobediente e imprudente, seu pai o amava. Quando o pai estava morrendo, ele fez seu testemunho e deixou para seu filho todas as suas propriedades, com uma condição: que se arrependesse de seus pecados, que se afastasse de seus amigos perversos e de sua vida passada e se tornasse um homem sóbrio e justo. Se ele fizesse isso, poderia receber todos os seus bens, porém o jovem amou seus pecados e não o fez, morrendo pobre e culpado pelos seus pecados. Queridos irmãos, quando estivermos dispostos a abandonar nossos pecados, estaremos aptos para receber essa herança. Deus aguarda para todos os que a desejam, mas não pense, nem por um momento, que você pode receber essa herança vivendo no pecado. Isso é impossível. Não podemos entrar no reino de Deus sem nos apegarmos à sua justiça e renunciar à nossa. Não temos que esperar sentir algum impulso ou algum sentimento, só precisamos obedecer. Deus não nos ordenaria que fizéssemos algo que não seríamos capazes de fazer e depois nos puniria eternamente por não conseguirmos. Ele não ordenaria a todos que se arrependessem sem lhes dar poder para isso. Todos temos poder para entrar nessa herança através do verdadeiro arrependimento. Verdadeiro temor. Não furtareis, nem mentireis. Nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, versos 11 e 12. É surpreendente ouvir as pessoas blasfemarem e amaldiçoarem a Deus, e quando são abordadas dizem que não era isso que elas queriam dizer. Profanação é o ato humano que revela sua inimizade com Deus, seu desprezo por Deus e por sua graça. Ele amaldiçoa a Deus e o desafia, blasfemando. No entanto, estas mesmas pessoas dizem que não pode evitar fazê-lo, mas isso não é verdade. O ser humano não pode se desviar desse pecado por sua própria força, mas Deus pode lhe dar graça para isso. Se a pessoa tem um coração regenerado, ela não terá desejo de blasfemar contra Deus. Se a pessoa é nascida de Deus, ela não toma o nome de Deus em vão. Devo lembrar aos blasfemadores de que Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Se a pessoa que blasfema fosse tocada com maldições, o que seria do seu coração e da sua alma? Como ficaria sua mente? Certamente seria algo muito terrível. Muitos consideram o ladrão como um monstro horrível e pensam que ele é uma maldição para a comunidade. Mas é tão ruim violar a lei de Deus quanto violar as leis do Estado. As leis dos homens não devem ser reverenciadas e honradas mais do que as leis do alto céu. A pessoa que mostra desprezo por Deus e suas leis blasfema contra seu santo nome. Porém, nós, que somos da luz, andamos na luz e reverenciamos o nome do nosso Deus. Uma poderosa experiência. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versos 16 e 17. A primeira obra do Espírito Santo é dar vida espiritual a nós. Ele a dá e a sustenta. Se não há vida em um crente, não pode haver poder. Salomão diz que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Eclesiastes 9, verso 4. Quando o Espírito de Deus concede esta vida, nossa chama permanece sempre acesa, pois Ele não a deixa apagar.
Ele está sempre conosco, por isso não devemos ignorar seu poder e sua obra em nossa vida. Em 1 João 5, verso 7, lemos que há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Vemos o Pai, Cristo, a Palavra e o Espírito Santo cumprindo perfeitamente seu próprio ofício e trabalhando em união com o Pai e o Filho. Alguém já disse que o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Mas eu também acredito que eles planejam e trabalham juntos. Desta e de outras escrituras também aprendemos a identidade e a existência real do Espírito Santo. Além de nos ensinar da palavra de Deus, o Espírito Santo opera em nós por meio de sua obra graciosa. Por meio dele, nascemos de novo e por meio de sua habitação recebemos poder sobrenatural. Para o cristão, a pessoa do Espírito Santo é mais real do que qualquer teoria que a ciência possa oferecer, pois a assim chamada ciência se baseia na observação humana e está constantemente mudando suas inferências. Mas a existência do Espírito Santo é para o Filho e a Filha de Deus uma questão de revelação das Escrituras e de experiência. Nosso fim será glorioso. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. 1 Coríntios capítulo 4, versos 12 e 13. Paulo desistiu de muita coisa por causa do Evangelho. Ele abandonou sua reputação e posição social. E o que ele recebeu em troca foi fome, perseguição, prisão e açoites. Além disso, ele foi morto em Roma como um criminoso. Morreu pobre e miserável aos olhos do mundo. Paulo não era uma pessoa ardilosa ou interesseira. Portanto, eu pergunto qual teria sido o motivo para ele fazer isso, se não fosse a verdade do Evangelho? Algum tempo atrás, eu estava traçando um contraste entre o fim da vida de um talentoso Lord Byron e Paulo. Byron morreu com 36 anos. Uma vida rápida de devassidão o levou cedo desse mundo. Estas são as últimas palavras que ele escreveu. Meus dias estão em uma folha amarela. A flor e o fruto da vida se foram. O verme, o cancro e a sepultura são só meus. Isso é tudo o que ele tinha no final de sua vida. Já Paulo, em sua despedida, escreve a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Há uma grande diferença entre a morte de um cético infiel e a morte de um justo. Vamos nos apegar à palavra de Deus, e quando alguém falar contra as Escrituras, vamos amá-los ainda mais, levá-los à palavra e dizer que jamais desistiremos desse livro, custe o que custar. O mundo pode nos chamar de fanáticos e tolos, mas eles não podem nos dar um nome pior do que deram para nosso mestre. Eles o chamaram de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Por isso, não podemos nos importar de sermos chamados de tolos por amor de Cristo. Logo, seremos chamados para o nosso verdadeiro lar. E, se persistirmos, nosso fim será glorioso. Obras maiores nos esperam. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, verso 12. Se retivermos o Evangelho de Cristo e não apresentarmos Cristo ao povo, o Espírito Santo não terá oportunidade de trabalhar na vida deles. No momento em que Pedro se levantou no dia de Pentecostes e deu testemunho de que Cristo morreu pelo pecado, que ele havia ressuscitado e subido ao céu, o Espírito Santo deu testemunho da pessoa e da obra de Cristo. Se não fosse o Espírito Santo testemunhando a pregação dos fatos do Evangelho, você acha que a igreja teria sobrevivido durante todos estes séculos? O testemunho do Espírito é o testemunho de poder. Jesus disse que faríamos obras maiores, e eu costumava ficar muito confuso com isso. Que obras maiores que as de Cristo qualquer pessoa poderia fazer?
Como alguém poderia ressuscitar um morto que havia ficado no sepulcro por dias e que já estava se decompondo? Porém, quanto mais eu vivo, mais me convenço de que, mais importante que isso, é influenciar a vontade de uma pessoa cuja vontade está posta contra Deus. Levar sua vontade a se colocar em sujeição à vontade de Deus, ou em outras palavras, é uma obra muito maior ter poder sobre um homem vivo, pecador, que odeia Deus, do que ressuscitar os mortos. Acho que o maior milagre que este mundo já viu foi o milagre do dia de Pentecostes. Pode ter sido nessa ocasião que Estevão, o primeiro mártir, se converteu, e alguns dos homens que logo depois entregaram suas vidas por Cristo. Este me parece o maior milagre que este mundo já viu. Mas Pedro não trabalhou sozinho, o Espírito de Deus estava com ele. Daí os resultados maravilhosos que lemos nas Escrituras. Busque o enchimento de poder do alto. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, verso 10. Lembro-me de um velho pastor que me disse ter uma doença cardíaca que impedia que ele pregasse mais do que uma vez por semana. Por isso, ele tinha um colega que o ajudava com as pregações e visitas. Ele veio até mim e disse que gostaria de ser ungido com poder, para que, antes de morrer, pudesse ter o privilégio de pregar o evangelho com poder, pelo menos mais uma vez. Ele orou para que Deus o enchesse com o Espírito Santo e eu o encontrei, não muito depois disso. E ele me disse que estava pregando em média 8 vezes por semana e estava vendo conversões o tempo todo. O Espírito Santo veio sobre ele com poder. Não é o trabalho árduo que destrói os ministros, mas é o trabalho árduo sem poder. Oh, que Deus possa ungir seu povo para o serviço cristão. Não apenas o pastor, mas cada discípulo. Não pense que os pastores sejam os únicos obreiros que precisam desse poder. As mães precisam dele para cuidar de suas famílias, tanto quanto o pastor precisa no púlpito ou o professor da escola dominical precisa em sua classe. Todos precisamos dele e não vamos descansar dia e noite até que o possuamos. Eu garanto que, se esse for o propósito mais importante em nosso coração, Deus nos dará. É só termos fome e sede e pedirmos. Deus, ajuda-me, pois não descansarei até ser ungido com o poder do alto. Prontos para o serviço. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos 5, verso 5. Deus é amor, Cristo é amor. E não devemos nos surpreender ao ler sobre o amor do Espírito Santo. Que atributo abençoado é este? Posso chamá-lo de cúpula do templo da graça. Melhor ainda, é a coroa das coroas usadas pelo Deus Trino. O amor humano é uma emoção natural que flui em direção ao objeto de nossas afeições, mas o amor divino está tão acima do amor humano quanto o céu está acima da terra. O homem natural é terreno e, por mais puro que seu amor possa ser, ele é fraco e imperfeito na melhor das hipóteses. Mas o amor de Deus é perfeito e completo. É como um oceano poderoso em sua grandeza, habitando e fluindo do Espírito Eterno. Agora, se somos cooperadores de Deus, há uma coisa que devemos ter, que é amor. Uma pessoa pode ser advogada, mas não ter amor por seus clientes, e ainda, assim, ser muito bem-sucedida. Pode ser médica e não ter amor pelos pacientes, e assim, ser um médico muito bom. Pode ser um comerciante e não ter amor pelos clientes, e ainda assim, ter sucesso. Mas ninguém pode ser um cooperador de Deus sem amor. Se nosso ministério é mera profissão, quanto mais rápido renunciarmos, melhor será. Se alguém assume a obra de Deus como faria com qualquer profissão, quanto mais cedo ela sair dela, melhor para o reino de Deus. Não podemos trabalhar para Deus sem amor. Se não temos amor a Deus e ao próximo,
Seremos como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Se realmente o amor de Deus estiver derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, estaremos prontos ao serviço do Senhor. Verdadeira liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36. Que Deus possa romper grilhões e libertar seus filhos para que sejam verdadeiramente livres. Eu acredito que Ele quer fazer isso em nós, para que possamos trabalhar para Ele falando do seu amor. Quantas pessoas gostariam de se levantar em uma reunião de oração para dizer algumas palavras sobre Cristo? Mas há um espírito tão terrível de crítica sobre a igreja que elas não ousam fazer isso. Elas não sentem liberdade para se levantar e falar, e quando se levantam, ficam tão assustadas com as críticas que começam a tremer e voltam a se sentar. Isso está errado. O Espírito de Deus vem para nos dar liberdade, e onde quer que a obra do Senhor esteja acontecendo, veremos esse Espírito de liberdade presente. As pessoas não terão medo de falar umas com as outras, e quando a reunião terminar, elas não vão sair rápido da igreja, mas começarão a apertar as mãos uns dos outros e se abraçar. Será que não queremos essa liberdade? Ela é obra do Espírito de Deus e devemos orar a Deus diariamente para que Ele nos conceda amor, esperança e liberdade. Devemos ir ao santuário e clamar por esse amor, liberdade e esperança e não descansar, até que Deus nos dê poder para trabalhar por Ele. Já que conhecemos nosso próprio coração, devemos ansiar não viver como vivíamos antes, como meros cristãos nominais, que não são usados por Deus para a edificação de seu reino. Essa é uma vida pobre e vazia. Que o nosso desejo seja o de sermos úteis como vasos adequados para o uso do Mestre, para que o Espírito Santo possa brilhar através de nós. Você precisa ser cheio de poder. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, verso 4. Se não temos o Espírito de Deus, devemos clamar: Deus, tem misericórdia de nós. Se os pastores não têm o Espírito de Deus, seria melhor não pregar e o povo ficar em casa. Espero estar sendo claro quando digo que uma igreja sem o Espírito de Deus é mais uma maldição do que uma bênção. Se você não tem o Espírito de Deus, obreiro cristão, lembre-se de que está obstruindo o caminho de outra pessoa. Você é como uma árvore que não dá fruto, onde outra árvore frutífera poderia estar plantada. A obra de Deus é um trabalho solene, que só pode ser realizada com o Espírito e nada mais. Uma igreja que não anseia pelo Espírito Santo, que não clama e geme até que ele tenha operado poderosamente em seu meio, está morta. O Espírito Santo veio ao mundo e nunca mais voltou desde Pentecostes. Ele muitas vezes se entristece, pois é peculiarmente ciumento e sensível, e o único pecado que não pode ser perdoado tem a ver com a sua pessoa abençoada. Portanto, sejamos muito ternos com Ele, andemos humildemente diante dEle, esperemos nele muito seriamente e decidamos que não faremos nada conscientemente feito que o impeça de habitar em nós e estar conosco agora e para sempre. Se você olhar para o 2º capítulo de Atos, verá que quando Pedro se levantou no dia de Pentecostes e testificou do que a Cristo havia ocorrido, o Espírito Santo desceu e deu testemunho do que ele disse e todos foram convencidos. Portanto, ninguém pode pregar eficazmente de si mesmo, mas deve ter o Espírito de Deus para lhe dar habilidade com a palavra de Deus para testificar de acordo com a mente do Espírito. Não tome decisões por si mesmo. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus chamou Abraão para longe da sua parentela, e vemos que ele percorreu a metade do caminho e parou em Harã, ficando ali por 5 anos, até que seu pai morreu. Foi a aflição que o fez partir de Harã.
muitos de nós chegamos a Harã e paramos. Deus nos chamou para a terra prometida e Ele deseja que sigamos para lá. Mas achamos que é melhor viver com um pé na terra prometida e outro fora dela. Cristãos que vivem assim são os que tanto prejudicam não só a causa de Cristo, mas a eles próprios e suas famílias. Precisamos deixar Harã e entrar na terra prometida, aonde Deus quer que cheguemos. Ele desceu para a terra prometida e encontrou fome lá. Deus experimenta os que são seus. Além dessa grande provação, eles encontraram a terra ocupada por outros povos. Ló, seu sobrinho, desceu ao Egito e lá ele enriqueceu. Esse foi o começo do problema entre Ló e Abraão. Eles saíram do país ricos e houve uma contenda entre seus pastores. Muitas vezes, as riquezas trazem conflitos e problemas. Esse foi o começo dos problemas de Ló e ele cometeu um sério erro. Se ele tivesse permitido que Deus escolhesse por ele, nunca teria ido para Sodoma. O Senhor do céu nunca pegaria Ló pela mão e o levaria às planícies bem irrigadas de Sodoma. A lição mais preciosa que aprendi desde que entrei na escola de Cristo foi deixar o Senhor Deus escolher por mim no que diz respeito às coisas dessa vida. Temos a tendência de pensar que podemos escolher melhor do que o Senhor. Mas quando começamos a tomar decisões por nós mesmos, sempre cometemos erros. Seja sempre cheio de amor, fé e paciência. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Romanos 15, verso 1. A igreja tem sido muito intolerante com pessoas fracas na fé, mas quando alguém tem deficiência de amor ou paciência, parece que ninguém se importa. Mas a Bíblia nos ensina que não devemos apenas ser sãos na fé, mas também no amor e na paciência. Acredito que Deus não pode usar muito de seus servos porque estão cheios de irritabilidade e impaciência. Eles estão preocupados o tempo todo, de manhã à noite. Eles não falam do amor de Jesus Cristo, suas bocas estão seladas. E se eles não têm amor, não podem trabalhar para Deus. Não estou falando de amor por aqueles que nos amam, pois não é preciso de graça para fazer isso. O mais rude dos seres humanos do mundo pode fazer isso. O mais vil pecador que já andou nesta terra pode fazer isso. Eu amava os que me amavam muito antes de me tornar um cristão. Amor gera amor, todos sabemos disso. Mas é preciso a graça de Deus para amar as pessoas que mentem sobre mim, que me calunia, que está tentando destruir minha reputação. Precisamos de a graça de Deus para amar alguém assim. Você pode odiar o pecado que ele cometeu, pois há uma diferença entre o pecado e o pecador. Você pode odiar o pecado com ódio perfeito, mas deve amar que cometeu tal erro. De outra forma, não poderá fazer nenhum bem a ele. Você se lembra de quando você era um novo convertido? Seu coração não estava cheio da doce paz do amor de Deus? Não podemos perder essa graça bendita, pois Deus espera que sejamos plenos em amor, na fé e na paciência. Caso contrário, Ele não nos usará em sua bendita obra. Não viva nas trevas desse mundo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João capítulo 16, verso 13. Nossa falha como pregadores do Evangelho é que ignoramos a cruz de Cristo em nossos sermões. Creio que esse é o motivo pelo qual o Espírito de Deus não age com poder em nossas igrejas. O que precisamos é pregar Cristo e apresentá-lo ao mundo que perece sem Ele. O mundo pode viver muito bem sem você e eu, mas não pode continuar sem Cristo. E por isso devemos testificar mais e mais a respeito dele. Eu creio que o mundo de hoje está faminto e sedento por Cristo. Milhares e milhares estão em trevas sem saber desta grande luz.
Mas quando começamos a pregar a Cristo com honestidade, fidelidade, sinceridade e verdade, quando exaltamos a Cristo e não as nossas teorias, apresentar sua vida e não nossas opiniões, defendemos a Cristo e não alguma falsa doutrina, então o Espírito Santo vem e testifica de Cristo. Se você vai pregar o Evangelho, precisa confiar que o Espírito Santo o guiará em toda a verdade. Ora, o Espírito de Deus nos guiará nela se permitirmos, se nos rendermos para sermos dirigidos por Ele. Creio que não passaríamos por muitas horas tenebrosas se estivéssemos dispostos a deixar o Espírito de Deus ser nosso conselheiro e guia. Ló nunca teria ido para Sodoma se tivesse sido guiado pelo Espírito de Deus. Davi nunca teria caído em pecado e não teria todos aqueles problemas com sua família se tivesse sido guiado pelo Espírito de Deus. Hoje em dia, existem muitos Lós e Davis. As igrejas estão cheias deles. Homens e mulheres estão em trevas porque não são guiados pelo Espírito de Deus. Coloque seus pés sobre a rocha. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 24. Você não tem ideia da quantidade de desculpas que as pessoas dão quando você fala com elas sobre sua salvação. Ouço isso o tempo todo. Elas falam muito sobre o que sentem e deixam de sentir. Se você quer vir a Cristo, apenas venha e não fique colocando os seus sentimentos na frente. Você acha que Lázaro teve algum sentimento quando Cristo chamou para fora do sepulcro? Meus amigos, Deus está acima dos nossos sentimentos. Você acha que pode controlar o que você sente? Tenho certeza de que, se você pudesse fazer isso, nunca permitiria que nenhum sentimento ruim entrasse no seu coração. Mas você não pode. Tenha em mente que seus sentimentos podem mudar 50 vezes por dia, mas a palavra de Deus não muda jamais. Quando um pecador está saindo do buraco e está pronto para colocar os seus pés sobre a rocha eterna, o diabo vem para tentar convencê-lo a olhar para os seus sentimentos. Eu preferiria 1000 vezes permanecer sobre a verdade contida nesse versículo a me estribar sobre qualquer sentimento que já tive. Eu subi sobre essa rocha e desde então as ondas negras do inferno vêm se lançando contra mim. As ondas da perseguição quebraram ao meu redor. Dúvidas, temores e descrença, por sua vez, me assaltaram. Mas tenho sido capaz de permanecer firme nesta pequena palavra de Deus. É uma base segura para se chegar à eternidade. Era verdade há mais de 2000 anos e é verdade hoje. Essa rocha é mais alta do que os meus sentimentos. E o que precisamos é colocar nossos pés sobre a rocha, e o Senhor colocará o novo cântico em nossas bocas. Nossa verdadeira esperança. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Salmo 147, versos 2 e 3. Certa vez, eu estava pregando sobre o tema Cristo veio para curar os corações quebrantados. E contei que havia recebido uma carta de uma esposa que estava com seu coração quebrantado, pois, para sua surpresa, seu marido disse a ela que tinha uma dívida muito grande e que ele fugiria. Ele se foi, abandonou sua família e a mulher não tinha ideia de onde seu marido estava. Sua carta era muito triste e o lamento daquela pobre mulher ainda parece ressoar em meus ouvidos. Naquela noite, enquanto eu pregava, estava sentada na galeria um homem cujo coração começou a bater mais forte quando contei essa história. Ele ficou ouvindo e imaginando se seria ele a pessoa a quem eu me referia, até que comecei a falar das 2 crianças. Quando terminei, descobri que aquele homem que me ouvia era o mesmo da carta. Ele veio até mim e contou sua história. Disse-me que sentia que não podia mais carregar aquele fardo e me pediu para clamar por misericórdia em seu favor. Nós caímos de joelhos ali mesmo e começamos a orar. Não sei se alguma vez me senti tão mal por alguém em toda a minha vida.
Ele me perguntou se eu achava que ele devia voltar para sua cidade, pois certamente seria preso e seus bens seriam confiscados. Eu respondi que ele devia pedir orientação ao Senhor e oramos sobre aquilo. Quando me encontrou novamente, ele me pediu para orar por sua esposa e filhos. Então ele foi embora e se entregou nas mãos da justiça, confiando na misericórdia de Deus. É difícil lutar contra o pecado, mas é 1000 vezes mais difícil morrer sem esperança. Tome Cristo como sua esperança, sua vida, sua verdade. Nunca desanime. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Lembro-me de uma época em que eu fiquei muito desanimado, por não ver muito fruto em meu ministério, e em uma manhã, enquanto eu estava em meu escritório, abatido, um dos professores da escola dominical entrou e quis saber por que eu estava desanimado. Eu disse a ele o motivo e ele começou a me falar sobre Noé. Ele me disse que eu precisava estudar mais a história daquele grande homem, pois isso me ajudaria a lidar com aqueles sentimentos ruins. Quando ele saiu, peguei minha Bíblia e comecei a ler sobre Noé. Aquilo fez com que as nuvens tenebrosas que estavam sobre mim se dissipassem. Me levantei e disse para mim mesmo que, se o Senhor quisesse que eu trabalhasse sem nenhum fruto, eu trabalharia até o fim da minha vida. Desci para a reunião de oração do meu dia e quando vi as pessoas vindo para orar, disse a mim mesmo: Noé trabalhou 100 anos e nunca esteve em uma reunião de oração fora de sua própria família. Eu sou privilegiado. Logo, um homem se levantou do outro lado do corredor, onde eu estava sentado, e disse que tinha vindo de uma pequena cidade onde 100 pessoas haviam se convertido. E pensei comigo mesmo: e se Noé tivesse ouvido isso? Ele pregou por tantos anos, não conseguiu converter ninguém, mas ele não desanimou. Então o homem se levantou atrás de mim e disse que queria que orássemos por ele, pois estava perdido e queria ser salvo. Então decidi que, com a ajuda de Deus, eu nunca mais ficarei desanimado. Eu faria o melhor que pudesse e deixaria os resultados com Deus. E isso tem sido uma ajuda maravilhosa para mim desde então. O valor e a atualidade da Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia está desatualizada, que é um livro antigo e ultrapassado. Eles dizem que foi muito bom durante a Idade Média, mas que ele não foi planejado para o nosso tempo, pois vivemos em uma época muito iluminada e que as pessoas podem se dar muito bem sem este livro. Estas pessoas acreditam que nós superamos a necessidade da Bíblia, que seu uso não é necessário. Bem, você também pode acreditar que o sol, que brilha há tanto tempo no céu, está tão velho que já não presta mais, e por isso a pessoa que vai construir uma casa não precisa colocar nenhuma janela, porque a luz do sol não é importante. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Não apenas nos guiará em toda a verdade, mas nos ensinará todas as coisas. Ele nos ensina a orar, e acredito que nunca houve uma oração genuína nesta terra amaldiçoada pelo pecado, que não tenha sido inspirada pelo Espírito Santo e que não foi respondida. Mas há muita oração que não é inspirada pelo Espírito Santo. Quando eu era jovem, tinha muita ambição de ficar rico. Eu costumava orar para conseguir ganhar $100.000. Esse era o meu objetivo. Eu costumava dizer: Deus não responde a minha oração. Ele não me torna rico. Mas eu sabia direito o que eu estava pedindo. No entanto, assim como eu, muitas pessoas estão orando dessa maneira. Elas pensam que estão orando, mas não percebem que não oram de acordo com as Escrituras. O Espírito de Deus não tem nada a ver com esse tipo de oração, pois elas não são um produto do seu ensino. Nossa verdadeira proteção. De boas palavras transborda o meu coração. Salmo 45, verso 1.
O Espírito Santo nos ensina a responder aos nossos inimigos. Se um homem me agride, não devo sacar uma arma e atirar nele, pois o Espírito Santo não me ensina a vingança. Ele também não me ensina que é preciso agredir alguém para defender meus direitos. Algumas pessoas dirão que você é um covarde, se não revidar. Mas Cristo diz para você oferecer a outra face àquele que te fere. Eu prefiro seguir o ensino de Cristo do que qualquer outro do mundo. Não creio que alguém possa ganhar muito carregando armas para se defender. Já houve muitas vidas sacrificadas neste país para ensinar as pessoas uma boa lição a esse respeito. A palavra de Deus é uma proteção muito melhor do que o revólver. É melhor considerarmos a Bíblia para nos proteger, aceitando seu ensino. É um grande conforto para nós lembrarmos que é um importante ofício do Espírito Santo trazer a instrução de Jesus à nossa lembrança. João 14, 26. E como isso é impressionante. Acredito que muitos de nós, cristãos, já tivemos essa doce experiência de o Espírito Santo trazer à nossa mente algumas das palavras do Senhor Jesus Cristo enquanto pregávamos o Evangelho. Quando temos o Espírito de Deus repousando sobre nós, podemos falar com autoridade e poder. E o Senhor abençoa o nosso testemunho e o nosso trabalho. Eu acredito que a razão pela qual Deus usa tão poucas pessoas na igreja é porque não há poder de Deus sobre elas. Ele não vai usar nossas ideias, mas a palavra de Deus que está escondida em nosso coração. Por isso precisamos estar cheios da palavra para que o Espírito as traga à nossa mente. Com o Espírito Santo nos inflamando, nosso testemunho será rico, doce, fresco e abençoado. O erro de Saul. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas capítulo 10, versos 13 e 14. Muitos filhos de Deus estão cometendo um grande pecado nesses dias. Não sei se eles acham que é um pecado, mas se examinarmos as Escrituras, tenho certeza de que descobriremos o que é. Sabemos que o Consolador foi enviado ao mundo para nos guiar a toda a verdade. E se ele foi enviado com esse propósito, será que precisamos de algum outro guia? Precisamos consultar médiuns que invocam espíritos dos mortos? Você sabe o que a palavra de Deus fala sobre esse terrível pecado? É uma desonra para o Espírito Santo pensarmos em invocar os mortos e conversar com eles. Lemos que Saul morreu pela transgressão que cometeu contra o Senhor e porque consultou uma necromante e não o Senhor. Deus o matou por causa desses pecados. Esse foi o tropeço de Saul, e há muitos dos filhos de Deus que pensam que não há mal nenhum em consultar um médium, que finge invocar alguns falecidos para conversar com eles. Mas quão desonroso isso é para Deus, que enviou o Espírito Santo a este mundo exatamente para nos guiar em toda a verdade. Não há coisa que eu precise saber, não há nada que seja importante, nada que eu deva saber, que o Espírito de Deus não me revelará por meio da palavra de Deus. Mas se eu virar as costas ao Espírito Santo, desonrarei sua obra e cometendo um pecado grave. Muitas pessoas querem algo além da palavra de Deus e estão se voltando para essas falsas luzes. Que essa não seja a nossa decisão. Como ter mais amor? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Temos o amor de Deus derramado em nosso coração e estamos seguindo a verdade em amor? Algumas pessoas defendem a verdade, mas de uma forma tão fria e severa que não adianta nada. Outras pessoas querem amar tudo e, por isso, renunciam a grande parte da verdade. Devemos seguir a verdade em amor, devemos seguir a verdade mesmo se perdermos tudo, mas devemos segui-la em amor, pois se fizermos isso, o Senhor nos abençoará.
Há muitas pessoas tentando ter mais desse amor, mas elas estão tentando produzi-lo por si mesmas. Isso certamente não dará certo. O amor de Deus é implantado profundamente em nossa nova natureza. É sempre espontâneo. Eu não preciso aprender a amar meus filhos e não posso deixar de amá-los. Uma jovem senhorita em uma reunião disse-me que não podia amar a Deus, que isso era algo impossível para ela. Então eu perguntei se era difícil para ela amar sua mãe e se ela teve que aprender a amá-la. E ela olhou para cima e, em meio a lágrimas, disse-me que não, que ela não podia evitar esse amor. Diante disso, eu expliquei que quando o Espírito Santo desperta o amor em nosso coração, nós não podemos deixar de amar a Deus, pois se torna espontâneo. Assim também, querido amigo, quando o Espírito de Deus entra no seu coração e no meu, é fácil para nós amarmos e servirmos a Deus. Convencimento do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. O Espírito Santo fala conosco sobre nossos erros, a fim de nos conduzir a uma vida santa. Mas há uma classe de pessoas que não gosta dessa parte da obra do Espírito. E você sabe por quê? Porque ele tenta convencê-las de coisas que gostam, mas que são pecados. O que elas querem é que alguém fale palavras de conforto e torne as coisas mais agradáveis, mais tranquilas. Quer alguém que lhes diga que há paz quando há guerra, que há luz quando na verdade há trevas. Querem que lhes diga que tudo está melhorando, que o mundo está se desenvolvendo surpreendentemente bem. É esse tipo de pregação que essa gente procura. Elas pensam que são melhores do que seus pais, e isso é bem típico da natureza humana, cheia de orgulho. Os homens se jactam dizendo: sim, eu acredito que o mundo está melhorando. Sou uma pessoa muito melhor do que meu pai. Meu pai era muito rígido. Ele era um daqueles velhos puritanos tão rígidos. E outros dizem: estamos progredindo, tornando-nos mais liberais. Vamos, esmaguemos as leis de Deus sob nossos pés. Nós somos melhores do que nossos pais. Esse tipo de pregação que alguns amam profundamente, e há pregadores cuja voz faz cócegas em seus ouvidos. Mas, quando um pregador apresenta a palavra de Deus a eles e o Espírito age, eles dizem que não gostam desse tipo de pregação, que nunca irão ouvir tal pregador novamente. Quando o Espírito de Deus está agindo, ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, como Jesus explicou. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João capítulo 16, versos 9 a 11. Afaste-se de toda forma de adultério. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Provérbios capítulo 6, verso 32. Deus trará toda a humanidade a juízo. Precisamos ter em mente que há um Deus de equidade sentado em seu trono nos céus, e isso vai se tornar notório aos poucos. O adultério é um pecado terrível e devemos clamar por nossa vida. Nenhum adúltero ou adúltera pode pensar que entrará no reino de Deus. Esse pecado é um dos maiores males da atualidade, pois ele tem arruinado a vida de muitas pessoas. Muitas famílias têm sido desfeitas e muitas mães desceram ao túmulo com o coração partido porque um de seus filhos foi devastado por esse pecado. Estamos vivendo em uma época de consciências decadentes, em que as pessoas estão tão mergulhadas no pecado que suas consciências estão sufocadas. Elas tentam enganar a si mesmas, considerando no coração delas que Deus não existe. Mas tenha em mente que Deus trará julgamento em breve. O fato desse dia parecer demorar não significa que nunca chegará. Deus julgará o mundo e as pessoas podem protestar ou rir o quanto quiserem. Mas o dia e a hora estão marcados e todos deverão comparecer diante de seu trono. Nesse dia, os pecados cometidos em segredo, que pareciam estar encobertos, virão à luz e serão tornados públicos.
Então, a menos que sejam cobertos pelo sangue de Cristo, a menos que tenha havido arrependimento e se desviado deles, suplicando a Deus por sua misericórdia, eles serão revelados para todo o universo reunido. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, verso 7. Fique longe do pecado do roubo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4, verso 28. Os olhos de Deus estão sobre a face da terra. Se você está em posse de algum dinheiro que pertence a outra pessoa, devolva-o antes de ir para a cama esta noite. Se quiser que a luz do céu brilhe em seu caminho, se quiser que o sorriso de aprovação de Deus repouse sobre você, pague o que deve. Você não vai prosperar enquanto ficar com o que pertence a outra pessoa. Se você enganou alguém, não pagou sua passagem em algum momento em que havia uma grande multidão, e o cobrador não estava ali para cobrá-la, isso é roubar tanto quanto se você fosse um ladrão ou um estelionatário. Não brinque nem ridicularize essa situação. As pessoas se tornam mais pagadoras desapercebidamente. Iniciam pegando algo que não é seu para si e sua consciência as acusa. Mas no dia seguinte, elas pegam um pouco mais e a consciência já não os incomoda tanto. Aos poucos, ela fica com a sua consciência cauterizada e podem prosseguir fazendo qualquer coisa sem se sentirem culpadas. Foi assim que falsários, ladrões e até mesmo criminosos famosos começaram. Parecia ser uma coisa pequena a princípio, mas se tornou um pecado profundo. Mas eu digo a vocês que nós precisamos tratar com esses pecados, pois não existe pecado pequeno. Se alguém entrou nesse caminho, decida-se a resolver isso o quanto antes. Deus ajudará aquele que decidir consertar qualquer desonestidade da qual tenha sido culpado. Restitua quem você lesou, custe o que custar. Precisamos de uma nação mais justa e queremos, na igreja, acima de tudo, absoluta honestidade. Que Deus faça isso conosco. Limpe seu coração de toda a ira. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João capítulo 2, verso 11. Quando alguém vai passo a passo de um erro a outro, não demorará muito para que seja culpado de cometer qualquer crime. Eu não preciso matar alguém para ser assassino. Se desejo a morte de qualquer pessoa, cometo assassinato em meu coração. Sim, isso me torna um assassino. Se fico com tanta raiva de uma pessoa que chega a desejar sua morte, torno-me culpado aos olhos de Deus. Deus olha para o coração, não o ser exterior. Nós apenas olhamos para o que as pessoas fazem, mas Deus olha para o coração delas. Se tenho um instinto assassino em meu coração, se desejo a morte de um homem ou de uma mulher, sou culpado. Por isso a Escritura diz, não matarás. Êxodo capítulo 20, verso 13. Existem muitas pessoas que não são vistas como assassinas, mas elas realmente mataram seus pais, seus filhos, seus cônjuges. Quantos bêbados assassinaram pouco a pouco os seus cônjuges? Maridos têm ido para o altar e jurado perante o Deus do céu que amariam, protegeriam, apoiariam sua mulher. E dentro de poucos anos eles se tornaram monstros horríveis, agressores de mulheres indefesas, até que finalmente elas morrem de desgosto e tristeza. Você pode ter certeza de que esse marido cruel assassinou sua mulher. Não matarás. Com certeza, o Deus justo de misericórdia trará essas pessoas a julgamento a seu tempo. O que o impede? Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, verso 4. Lembro-me de ouvir a história de uma garota que estava a caminho da escola, quando viu o pai de um de seus amiguinhos, que era um homem pecador e blasfemo. Ela foi até ele e perguntou por que ele não amava Jesus.
Se um adulto tivesse feito isso, ele provavelmente teria sido grosseiro ou até mesmo violento. Mas, como se tratava de uma garotinha, ele apenas olhou para ela e continuou andando. Então ela perguntou novamente, e ele estendeu a mão em sua direção para afastá-la. Mas quando ela olhou em seus olhos, viu que ele estava chorando. Ele a empurrou para o lado e foi embora. Quando chegou ao trabalho, não conseguia tirar aquela pergunta de sua cabeça. Parecia que todos que olhavam para ele estavam perguntando por que ele não amava Jesus. Ele pensou que, quando a noite chegasse e estivesse em casa com sua família, ele esqueceria aquilo, mas não foi assim. Ele disse para sua esposa que não estava bem e foi para a cama. Mas quando deitou a cabeça no travesseiro, aquela voz continuava sussurrando em sua mente e ele não conseguia dormir. Por volta da meia-noite, ele se levantou e decidiu pegar a Bíblia e descobrir onde Cristo se contradiz. Assim ele teria um motivo para não o amar. Ele abriu no livro de João, leu o livro todo e não encontrou nenhuma razão para rejeitar Jesus. Pelo contrário, muitas passagens mostraram o quanto ele deveria amar o Salvador, e antes que o sol da manhã raiasse, ele estava de joelho respondendo aquela pergunta feita por uma pequena criança. A atitude daquela pequena levou esse homem à conversão. Não há nada neste vasto mundo que possa dar alguma razão para que você não ame a Cristo. Nem na terra, nem no inferno pode ser encontrada qualquer razão para não amá-lo. Façam esta pergunta a si mesmos. O que o impede de ir a Cristo? Hoje mesmo ele pergunta: por que me persegues? É mais difícil servir ao diabo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Uma senhora me disse há algum tempo: é fácil pecar, mas é difícil fazer o que é certo. Em outras palavras, ela quis dizer que é difícil servir a Deus e é fácil servir ao diabo. Acho que você encontrará centenas de pessoas que pensam assim, porém não existe mentira maior e mais enganosa do que essa. Deus não é um Senhor duro, Ele é tolerante e amoroso. Há um momento na vida de todo pecador em que ele pode perceber essa verdade. Não é difícil servir a Deus se você é nascido de Deus, mas pode ter certeza de que é difícil servir a Satanás. O caminho do pecado fica mais escuro e difícil para quem permanece nele por mais tempo. Temos muitos exemplos disso, como por exemplo a vida de quem se prostitui, que acaba sendo muito curta. Às vezes sua mente volta ao lar onde sua mãe orava por ela, onde costumava deitar sua cabeça no colo de sua doce mãe. A pessoa se lembra de quando sua mãe tentava ensiná-la a servir a Deus. E agora? Ela está sozinha, exilada de sua família e não quer voltar para casa porque tem vergonha. Ela olha para o futuro e vê a escuridão diante de si. Em poucos anos, essa pessoa morre como alguém que se prostituiu e é enterrada em um túmulo desconhecido. Todas as lisonjas de seus amantes são vazias e falsas. Sua vida foi completamente infeliz. Pergunte a alguém assim se o caminho da transgressão não é difícil. Portanto, não vá contra o seu Criador, não acredite nas mentiras do diabo e não pense que Deus é um Senhor duro. Plante as sementes certas nesta vida. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 7. O vendedor de bebidas alcoólicas ri de nós quando falamos com ele. Diz que não há inferno, nem futuro após a morte, nem retribuição daquilo que fizemos nesta vida. Conheci um desses homens que arruinou a vida dos filhos de quase todas as famílias de sua vizinhança. Mães e pais foram até ele e imploraram que não vendesse bebidas a seus filhos, porém ele lhes disse que aquele era seu negócio e ele não poderia fazer nada. Mas ele era pai de um filho que ele amava muito. Ele não adorava a Deus, mas adorava aquele menino. Amigos, a retribuição pode demorar, mas ela sempre vem.
Se você arruinar os filhos de outros homens, alguém arruinará a vida dos seus. Tenha em mente que Deus é um Deus de equidade, é um Deus de justiça. Ele não vai permitir que você escape das consequências do que fez. Se formos contra as suas leis, sofreremos. O tempo passou e aquele jovem se tornou um escravo da bebida e sua vida se tornou um fardo tão pesado para ele que colocou um revólver na própria cabeça e atirou. O pai viveu alguns anos depois da sua morte, mas sua vida se tornou tão amarga quanto o fel, e ele morreu amargurado. A retribuição é tão verdadeira quanto o fato de que Deus está no céu e chegará o dia em que se colherá tudo o que foi semeado. Pode até ser que a colheita não ocorra neste mundo, mas ocorrerá na vida eterna, e lá a colheita de cada um será vista por todo o universo. Muitos pensam que estão seguros, mas estão enganando a si mesmos. Aos poucos, o Deus do céu nos convocará para prestar contas um a um. As pessoas dizem, então, que Deus não os punirá, mas o decreto do céu afirma que aquilo que o homem semear, isso também se fará. Não se afaste do seu guia. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Essa é uma linguagem bastante simples, não é? Ela nos alerta sobre ensinos de demônios. Existem outras passagens das Escrituras que nos alertam contra as ilusões de Satanás. Devemos sempre lembrar que o Espírito Santo foi enviado ao mundo para nos guiar em toda a verdade, e nós não queremos nenhum outro guia. Ele é suficiente para nós. Algumas pessoas dizem que a consciência é um guia mais seguro do que a palavra e o Espírito Santo, mas não são. Algumas pessoas parecem não ter consciência e não saber o problema que há por trás dessa afirmação. Há pessoas que dizem que sua consciência não lhes disse que haviam feito algum mal, até o tenham cometido. Mas nós precisamos de um guia que nos diga que algo está errado antes de o fazermos. Com frequência, uma pessoa cometerá algum crime terrível e depois sua consciência o açoitará violentamente. Mas será tarde demais, o ato está feito. Pessoas que escalam montanhas dizem que, muitas vezes, o guia os prende a eles, para que não se afastem e não caiam em algum lugar perigoso. Da mesma forma, o cristão deve estar unido ao seu infalível guia e ser protegido. É tolice um homem ou mulher pensar que pode passar por este mundo mal sem a luz da palavra de Deus e a orientação do Espírito Divino. Deus o enviou para nos guiar nesta grande jornada e, se vivemos independentemente dele, cairemos nas trevas profundas da eternidade. Tome sua cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, verso 23. Muitas pessoas se perguntam por que Deus não as abençoa. E eu afirmo que a razão é porque elas estão dormindo espiritualmente e precisam urgentemente despertar. Há muitas pessoas que querem se tornar cristãs, mas não querem tomar sua cruz. Elas querem ir para o céu, mas não querem aceitar que há uma cruz entre elas e o céu. Se houver algum atalho onde a cruz não esteja, elas pretendem encontrá-lo. Mas não há outro caminho para o reino de Deus a não ser pelo caminho da cruz, e será mais fácil aceitá-lo agora do que depois. O diabo tem enganado as pessoas a respeito da cruz e tem colocado muitos obstáculos diante delas. Mas são miragens que não podem detê-las. No momento em que você toma a cruz, seus olhos são abertos e você pode ver como o diabo está tentando enganá-lo. Quando você recebe a Jesus, deve estar disposto a confessá-lo e não deve ter vergonha de reconhecer que ele perdoa seus pecados. Se você tem vergonha de confessar a Cristo, está praticamente negando-o e o mundo está envolvendo você.
Não conheço nada capaz de despertar mais um cristão do que começar a falar sobre Jesus para seus amigos. Muitos têm vergonha de confessar Cristo como seu Salvador. Eles desejam se tornar cristãos, mas não desejam vestir o uniforme e ir para a batalha. Se você está lutando pela causa de Cristo, tem que vestir seu uniforme e mostrar de que lado você está. Se os cristãos fizessem isso, centenas de milhares de pessoas seriam salvas. Mesmo que você acredite que não possa fazer muito pelo Evangelho, mostre a qual lado você pertence. No dia do juízo, teremos que prestar contas da nossa mordomia. Não tenha vergonha de confessar sua fé. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, verso 32. Todos os que amam a Jesus precisam confessá-lo, e se nós começarmos a fazer isso, vamos ver resultados poderosos. Se nossas crianças começarem a confessá-lo, muitos pais serão conduzidos a Cristo por seus próprios filhos. Lembro-me de uma família que, por várias vezes, eu procurei conduzi-la a Cristo, mas não consegui. Certa noite, no culto, notei a presença de um dos meninos dessa família. Ele não demonstrava interesse no que estava acontecendo e apenas ficava cutucando os outros meninos, então achei que seria bom falar com ele. Quando cheguei à porta, eu apertei sua mão e disse que eu estava feliz em vê-lo e esperava que ele voltasse. Na reunião seguinte, ele voltou e se comportou melhor. Depois ele voltou mais 2 ou 3 vezes e então pediu que orássemos por ele, pois queria se tornar cristão. Uma noite eu o vi chorando e fui até ele. Ao me ver, ele pediu para que eu orasse por sua mãe. Eu orei e pedi para que ele falasse sobre o amor de Jesus para ela. Quando chegou em casa, o menino correu até ela e enterrou o rosto em seu peito. Entre soluços, ele contou que havia decidido ser cristão e que ficaria muito feliz se ela também o fizesse. Logo depois, ela foi até a porta do quarto dele e ouviu chorando e orando para que Deus a convertesse. No dia seguinte, sua mãe pediu que ele fosse me buscar, pois queria falar comigo. Encontrei-a sentada em uma cadeira de balanço, chorando, dizendo que queria se tornar cristã. E ela me contou o que seu filho havia feito e que ela não tinha dormido à noite, pois seus pecados se ergueram diante dela como uma montanha escura. Que ninguém que ama o Senhor Jesus Cristo tenha vergonha de confessá-lo diante dos homens. Nunca se afaste do caminho santo. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, verso 8. Durante toda a vida de Josué, ninguém foi capaz de resisti-lo, porque ele se apegou à palavra de Deus e, como resultado, prosperou. Ele ordenou aos que ele deixou em seu lugar, que ameis o Senhor, vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Josué capítulo 22, verso 5. O povo de Israel não se desviou desses preceitos durante todos os dias de Josué, pois ele exercia uma grande influência sobre eles. Mas, após sua morte, pouco a pouco, eles começaram a se afastar do Senhor. Por isso, encontramos no livro de Jeremias o seguinte alerta: Assim diz o Senhor: Ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: Não andaremos. Capítulo 6, verso 16. Depois de tantos anos, desde a época de Josué, o povo de Israel deve ter pensado que eles se tornaram mais sábios e que não precisavam mais da palavra do Senhor. Por isso, Deus levantou Jeremias, um profeta que chorou e orou por eles, e o Senhor deu a esse profeta a missão de avisar o povo do Senhor sobre seus pecados. Em nossos dias, muitos dizem que querem ler outro livro além da Bíblia, pois se acham mais sábios do que ela e não acreditam em suas palavras. Também diziam isso nos dias de Jeremias. É o mesmo velho coração humano, nosso velho inimigo.
Ele é sempre o mesmo em todos os tempos e lugares. Ande sempre de forma correta, porque o seu Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Salmo 84, verso 11. O orgulho é uma erva daninha que cresce em todos os tipos de solo e clima, tanto no auge do inverno quanto no verão, onde quer que o pé do ser humano tenha tocado a terra. As pessoas acham que se tornaram mais sábias do que o Todo-Poderoso, mas as Escrituras advertem. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Jeremias capítulo 6, versos 18 a 19. Mesmo assim, eles zombaram de Jeremias e o rei mandou lançá-lo em uma masmorra. Mas o Senhor estava com Jeremias. Como castigo para o monarca, o rei Zedequias teve seus olhos arrancados, foi atado com correntes e levado para a Babilônia. Deus permitiu isso para que ele visse seu pecado e para que o povo soubesse que a palavra de Deus é verdadeira. Nos dias de hoje, muitos que estão tentando lutar contra a palavra de Deus descobrirão aos poucos que ela é a verdade, assim como Faraó descobriu. Há um Deus no céu, e quando ele vier para julgar a humanidade, essas pessoas descobrirão quem ele realmente é. Deus está em litígio com a humanidade por causa dos seus pecados, e até que o ser humano se afaste deles e se volte para ele, não pode haver comunhão entre o ser humano e Deus. Mas, quando alguém deseja andar retamente, o Senhor promete que nada de bom lhe será negado e que sempre o abençoará. Quando estivermos prontos para obedecer a Deus plenamente e andar retamente em seus caminhos, Ele nos abençoará, e nós subiremos com asas de águia para o céu. Não se coloque sob julgo desigual. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17. Um homem comprou uma corrente de ouro para um amigo e carregou-a no bolso por algum tempo. Ela ficou preta por causa de um apito de chumbo que estava no mesmo bolso, em contato com ela. O chumbo afetou o ouro, mas o ouro não afetou o chumbo. Da mesma forma, descobrimos que o mundo pode nos derrubar, mas nós não podemos levantá-lo. O que precisamos é nos separar do mundo se queremos ter poder de Deus em nossa vida. Esse é o problema dos cristãos que não se separam do mundo. Eles não têm poder para pregar sobre Cristo. Para andarmos com Deus, temos que estar separados do mundo. Caso contrário, acharemos que temos comunhão com Ele, mas na verdade teremos comunhão com o pecado. Paulo nos alerta para o fato de que não há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, e como somos santuários do Deus vivo, devemos ter o Senhor habitando em nós, e não o pecado. Deus nos diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, ele também nos alerta: retirai-vos do meio deles, separai-vos. E se assim fizermos, ele nos promete: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, versos 16 a 18. Deus nos diz que Ele estará sempre conosco e que seremos seus filhos e filhas se nos separarmos do mundo. Portanto, como cristãos, não devemos estar unidos aos ímpios para nos colocarmos em julgo desigual com os descrentes. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Nossas orações serão sempre respondidas. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. 1 Reis capítulo 17, verso 1. Elias se apresentou a Acabe e lhe disse que, por causa das más ações de Israel e de seu rei, nenhuma chuva cairia sobre a terra por 3 anos e meio. Durante esse período, nenhuma gota de chuva ou orvalho molhou a terra. Os riachos começaram a secar. Não havia água para o gado, as plantações não vingavam e as pessoas começaram a fugir, mas ainda assim, eles não invocaram o Deus de Elias.
O povo confiou nos 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, mas todas suas orações não trouxeram chuva. Baal não respondia às suas orações. Nunca se esqueça de que o diabo não responde orações. Se alguma oração já foi respondida, foi o Deus de nossos pais que o fez. O povo de Israel se esqueceu do Deus que os tirou do Egito, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó e Elias, e se entregou a Baal. Mas quando Elias convocou o povo e os falsos profetas para o Monte Carmelo, houve uma grande agitação. Acabe apareceu em sua carruagem real e os 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo impressionavam a todos, vestidos com mantos sacerdotais. O que vai acontecer? Perguntavam uns aos outros. Muitas pessoas de hoje são como aqueles hebreus. Elas têm medo de ir a um culto e, se vão, ficam atrás de uma coluna para não serem vistas. Elas temem que alguém descubra e zombe delas. Quantos de nós temos a coragem de assumir o Deus de nossos pais? Naquele dia, Elias era apenas um profeta do Senhor, diante de 850 profetas de Baal, mas a questão foi decidida rapidamente, pois o Deus que respondeu com fogo foi o Deus de Elias. Nunca deixe de louvar. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, verso 10. A pessoa que vive mais perto de Deus é a que mais o louva, não importa a situação de sua vida. Assim também, quanto mais distante estamos de Deus, menos o louvamos. Se por algum motivo você não tem louvado a Deus, há algo errado com você. Portanto, siga meu conselho. Resolva essa situação imediatamente. O mundo precisa de cristãos alegres para que ele conheça a salvação que vem pela graça. Um desviado não pode louvar a Deus. Enche uma igreja de desviados e você verá como é difícil ter um louvor abençoado. Pedro, quando negou a Cristo, não podia cantar uma canção de louvor a ele. No momento em que alguém vira as costas para Deus, o louvor desaparece da sua boca. Creio que é por isso que o povo não consegue cantar sozinho e precisa contratar pessoas para cantar para Deus nos cultos, oferecendo-lhes dinheiro para que possamos ter canções de louvor. Quem recebe mais bênçãos materiais parece ser quem menos louva a Deus. A pessoa pode ser grata por suas bênçãos, mas louvar a Deus é outra coisa. Louvor é ocupar-se com as coisas do céu. É por isso que os redimidos o louvam o tempo todo. Se pudermos mostrar ao mundo que a fé em Jesus é a melhor coisa que existe, todos a receberão. Mas se nos mostrarmos desanimados e abatidos, sem que nossas bocas estejam cheias de louvor e de alegria, o mundo não olhará para nós. Apenas afastaremos as pessoas do reino de Deus. Se tivermos uma igreja transbordando de louvor, veremos pessoas convertidas. Não me importa onde essa igreja está, em que parte do mundo está. Se tivermos uma igreja que louva, teremos um cristianismo vencedor. O que você fará sobre Jesus? Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Mateus capítulo 27, verso 22. Pilatos se viu em dificuldade durante o julgamento de Jesus. Ele examinou o caso e hesitou em dar uma sentença. Esse foi seu primeiro erro. Em vez de tomar seu lugar de autoridade e dizer que jamais autorizaria aquela injustiça, ele se comprometeu com a multidão, querendo agradar os detratores do mestre. Ele quis ordenar que Jesus fosse castigado e solto, transferindo a responsabilidade para os judeus, mas Pilatos viu que a multidão estava furiosa, querendo a vida de Jesus, e quando soube que ele era da Galileia, pensou em transferir a responsabilidade para Herodes. Ele quis se livrar da grande questão que até hoje perturba muitas pessoas. O que faremos com esse Jesus chamado Cristo? Pilatos o enviou a Herodes, mas eles o trouxeram de volta depois de descobrir que até mesmo aquele governador sanguinário se recusou a julgar o mestre. Pilatos novamente quis libertá-lo, pois estava totalmente convencido de que ele era inocente. Ele sabia, no fundo do seu coração, que era a inveja e a malícia que fizeram os judeus levarem Cristo diante dele.
No entanto, em vez de decidir por si mesmo, ele tentou agradar o povo, pensou que estaria livre da responsabilidade lavando suas mãos. Mas saiba que Deus responsabilizou Pilatos por essa decisão, pois ele considera cada um responsável pela maneira como trata seu filho amado, que ele o enviou ao mundo. Pilatos foi convencido de que Jesus era o Salvador do mundo, e assim também muitos estão convencidos de que Jesus Cristo foi enviado ao mundo com o propósito expresso de salvá-lo. Você é como Pilatos? Está convencido, mas não se decide? Decida em sua consciência como você tratará o Filho de Deus neste dia. Não coloque sua confiança nas riquezas. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Lucas capítulo 12, verso 17. Certa noite, esse homem está na sala de estar de sua bela mansão com um arquiteto, examinando as plantas do novo armazém que ele pretende construir. Essa obra teria tudo de melhor que o dinheiro poderia comprar, pois ele não queria que nenhum de seus vizinhos tivesse algo parecido. Mas um estranho chega devagar, coloca sua mão fria sobre ele e diz que o levará embora. Ele pergunta quem é e recebe a resposta: eu sou a morte. Isso não deveria ter soado estranho para ele, assim como não deveria ser para nós, porque a morte está ao nosso redor. Talvez aquele homem nunca tenha ouvido um sermão sobre isso, exceto quando foi a um funeral. Ele tenta subornar a morte com dinheiro para ter um pouco mais de tempo, mas esse golpe não é possível. Você pode tentar subornar políticos, empresários e outros tipos de pessoas, mas a morte não. Quando ela chama, você tem que ir, não há outro jeito. Pode ser que esse homem tenha clamado, pedido para viver um pouco mais. Talvez ele tenha chorado, pensando em sua esposa e filhos queridos, mas a morte pôs sua mão fria sobre seu coração, o qual parou de bater. Ele já não tinha mais pulso e, rapidamente, ele se viu a caminho da eternidade. Talvez em seu funeral toda a comunidade tenha comparecido e feito elogios, dizendo que ele era um homem bom para os pobres, um filantropo e um exemplo para todos, porém Deus vê de forma diferente. Nós podemos tentar fazer deste homem alguém inteligente, sábio, um bom exemplo, mas veja o que o Filho do Homem diz sobre ele: louco. Lucas capítulo 12, verso 20. Ele escreveu seu epitáfio e nos foi transmitido como um aviso, para que não andemos nesse mesmo caminho. Você está pronto para aquele grande dia? Vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós capítulo 4, verso 12. Acho que esta é uma das maiores advertências da Bíblia. Devemos estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. Você está pronto? Se não está, por que negligenciar a salvação de sua alma por mais tempo? Quando estavam sendo atacados pelas serpentes abrasadoras, tudo que os filhos de Israel tiveram que fazer para serem curados foi olhar para a serpente de bronze. Eles foram curados instantaneamente. Se eles negligenciassem essa ordem, certamente morreriam. Assim também, tudo o que você precisa fazer é olhar para Cristo para receber vida. Posso imaginar alguns de vocês dizendo: tenho tempo suficiente e não quero resolver essa questão agora. Mas existe alguém que realmente pode dizer isso? Existe alguém que pode dizer que o amanhã lhe pertence? Estamos em uma jornada em direção ao dia de julgamento de Deus. Você tem esperança em relação ao futuro? Tomou posse daquela certeza de fé que o levará para além da sepultura? Tem aquele poder que o levará da morte e do julgamento para a vida eterna ao lado de Cristo? Olhe e veja quantas multidões morrem jovens. Milhares e milhares são levados para a eternidade antes que eles atinjam a velhice. Meus amigos, em breve estaremos na eternidade. E o que estamos fazendo com a nossa vida? Você está consciente disso? O que você fará?
Pense por alguns instantes e responda se você está pronto para se encontrar com o seu Deus. A oração que Deus não ouve. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas capítulo 18, versos 11 e 12. Isaías capítulo 6, verso 2 nos informa que os próprios anjos no céu cobrem seus rostos diante de Deus enquanto louvam. Mas esse fariseu entra no templo, estende as mãos e proclama suas próprias virtudes. Ele apresenta para Deus o que fazia, comparando-se às demais pessoas como se aquilo fosse impressionar o Todo-Poderoso. Ele diz que jejuava 2 vezes por semana, embora apenas uma vez fosse necessário, mostrando como ele estava acima da média. Muita gente hoje pensa de forma parecida, acreditando merecer muito crédito pelo fato de jejuarem, embora continuem pecando o resto da semana. Preste bem atenção na oração desse homem e perceba que não há nenhuma confissão nela. O diabo encobriu tanto seus pecados de seus próprios olhos que ele sentia que estava acima de qualquer necessidade de confessá-los. É possível que ele pensasse que não tinha nenhum pecado. Nunca se esqueça de que a primeira coisa que temos que fazer quando entramos na presença de Deus é confessar nossos pecados. Se houver algum sobre seu coração, tenha em mente que você não pode ter comunhão com Deus. É por causa dos nossos pecados que nossas orações não sobem mais do que acima das nossas cabeças e não podemos obter o favor de Deus. Nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. Pessoas como esse fariseu foram educadas para orar, de tal forma que, se elas não orarem antes de dormir, sua consciência as perturba até que elas orem. Mas esse não é o tipo de oração que Deus espera ouvir dos nossos lábios quando nos ajoelhamos. Nunca perca a sua esperança, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Lucas capítulo 15, verso 24. Antes de eu completar 14 anos, meu pai faleceu. Seus negócios não iam bem e ele nos deixou em uma situação econômica muito difícil. Meu irmão mais velho tinha 15 anos e estava lendo alguns livros de romance que o convenceram de que ele precisava ir embora e fazer fortuna. Então ele foi. Minha mãe buscava por notícias dele e nos mandava ao correio para ver se havia chegado alguma correspondência dele. E nós sempre voltávamos com a triste notícia de que não havia nenhuma. À noite sentávamos-nos ao seu lado e conversávamos sobre nosso pai. Mas no momento em que o nome do meu irmão era mencionado, ela se calava. Algumas noites ela levantava sua voz em oração por aquele filho que a tratou tão mal. Eu costumava pensar que ela o amava mais do que a todos os demais filhos juntos. Nos dias de ação de graças, ela costumava colocar uma cadeira para ele, pensando que ele poderia chegar a qualquer momento. Com o passar dos anos, eu também saí de casa para trabalhar e, quando eu estava morando em Boston, recebi notícia de que meu irmão havia retornado. Eis a história. Certo dia, enquanto minha mãe estava sentada na varanda, um estranho parou na frente da casa. Ele tinha uma grande barba, como um mendigo. O homem ficou lá parado, com os braços cruzados, enquanto lágrimas corriam por seu rosto. Quando minha mãe viu suas lágrimas, ela gritou: "Oh, meu Deus, é meu filho perdido que voltou!" E implorou para que ele entrasse. Mas ele ficou ali, olhando para ela, e disse que não entraria enquanto não ouvisse ela dizer que o perdoava. Ela correu até ele e se jogou em seu pescoço. Chorando e soluçando, ela suspirou e disse: "Eu o perdoo, meu filho." Seja responsável com aquilo que você planta. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. É uma lei da natureza que, se alguém semear, colherá segundo o que semeou. Se semeia melancia, não espera colher couve-flor.
Se semeia batatas, não deve procurar por repolhos. Se semeia cebola, não procura por milho. Se planta batatas, colhe batata. Se semeia milho, colhe milho. Se trigo, colhe trigo. Portanto, no mundo natural, a pessoa colhe aquilo que ela planta. Se alguém aprende o ofício de carpinteiro ou do pedreiro, espera trabalhar na construção civil para viver. Se alguém labuta e estuda muito para se formar em direito, por exemplo, espera exercer a advocacia, não pretende pregar o evangelho. Como a pessoa semeia, espera colher. E esta lei do mundo natural funciona igualmente no espiritual. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versos 4 a 6. Isso também funciona em questões espirituais. Se alguém espalha um punhado de joio, sua colheita espiritual será de alqueires de joio e não de trigo. Se alguém semeia, colherá os frutos. Não importa o quão ignorante ela possa alegar ser a respeito do resultado do que se fez. Apelar para a ignorância não resolverá o seu problema. Se você semeia joio e pensa que é trigo, nada além de joio brotará em seu campo. Você pode chamá-lo de trigo, centeio ou de qualquer coisa que você quiser, mas continuará sendo joio. Observe que tipo de semente você está plantando em sua vida e ministério, pois nem a ignorância, nem qualquer outra desculpa poderá mudar o destino da sua semente. Você é idólatra? Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. Meu amigo, você está pronto para ser pesado por este mandamento? Você já cumpriu ou está disposto a cumprir todos os requisitos da lei de Deus? Coloque sua vida na balança de Deus e seja pesado. Seu coração está posto somente em Deus ou você tem algum outro Deus além dele? Você o ama acima de seu pai, mãe, esposa, filhos, casa, riqueza ou prazer? Se as pessoas fossem fiéis a este mandamento, a obediência aos 9 restantes se seguiria naturalmente. Mas como muitos não são firmes neste, acabam também quebrando os outros. Os estudiosos concordam que, desde os tempos mais remotos, a humanidade busca por algo que vá além de si mesma, apontando para um ser superior. É tão natural para o ser humano ter uma intuição de Deus quanto é para uma planta sentir a luz do sol. A fome leva o ser humano a buscar alimento para o seu corpo e, da mesma forma, há uma fome na alma que o faz buscar a Deus. O ser humano não precisa ser ordenado a adorar, pois na criação isso foi colocado nele pelo próprio Criador. O que ele precisa é ser direcionado corretamente, e é para isso que serve este primeiro mandamento. Antes de podermos adorar de forma consciente, devemos saber o que ou a quem adorar. Quando Paulo chegou em Atenas, ele encontrou um altar dedicado ao Deus desconhecido, e ele passou a falar sobre aquele a quem eles adoravam sem conhecer. Quando Deus deu os mandamentos a Moisés, ele começou com uma declaração sobre seu próprio caráter e exigiu o reconhecimento exclusivo de sua pessoa. Os judeus aprenderam quem Deus é, não por elaborações teológicas ou sobre os atributos divinos, mas pelos fatos de sua própria história. Eles o conheceram por si mesmos, pelos atos e palavras de Deus na história. Cuidado com os pecados da língua. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago capítulo 3, verso 6. As Escrituras nos proíbem de mentir, mas hoje em dia a sociedade divide as mentiras em boas e más, mentiras sociais, mentiras comerciais, etc. Mas a palavra de Deus não reconhece tal divisão. Mentira é mentira, não importa quais sejam as circunstâncias em que ela é proferida ou por quem. Uma mentira sempre requer outras mentiras para sustentá-la.
Isso quer dizer que, se você disser uma mentira, será forçado a contar outras até que não haja mais verdade em você. Outro problema grave do nosso tempo é a calúnia. Ninguém gosta que pessoas que façam algo para arruinar seu caráter ou sua reputação, não é? Então, por que faríamos isso com outras pessoas? Se 1/10 do que é dito e escrito sobre as pessoas fosse verdade, metade dela deveria estar na cadeia. A calúnia já foi chamada de assassinato da língua, e caluniadores são comparados a moscas que sempre pousam em feridas das pessoas, mas não tocam as partes boas. Se o arcanjo Gabriel descesse à terra e se envolvesse nos assuntos humanos, acredito que ele seria atacado em menos de 48 horas. Caluniadores chamaram Cristo de glutão e bebedor de vinho, Mateus 11, verso 19. Ele afirmava-se a verdade, mas em vez de adorá-lo, eles o crucificaram. O mais perigoso nesse pecado é que uma palavra, uma vez pronunciada, nunca pode ser apagada. Você até pode ter alguma esperança de seguir as notícias falsas até que todas sejam esclarecidas, mas uma palavra má nunca pode ser totalmente vencida. Tome cuidado com esses pecados. Não fique lamentando suas lutas. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmo 34, verso 1. Você pode dizer que tem muitas coisas ruins acontecendo com você, e por isso, você tem muitos motivos para não louvar a Deus. Mas eu acredito que não há razão no mundo para você não louvar a Deus. Se temos problemas, tristezas ou aflições, somos nós quem os causamos, e ele serve apenas para nos levar mais para perto de Deus. Toda boa dádiva que recebemos vem do Senhor. Como a chuva que cai do céu, assim ele derrama suas bênçãos sobre nós. Havia um homem cristão que eu conheci que sempre louvava a Deus e brilhava com sua graça. Ele costumava sempre bradar durante os cultos: "Louvado seja Deus!" Certa noite, ele foi para o culto com o dedo completamente envolto em ataduras. Ele tinha feito um corte bem feio, e eu me perguntei como ele louvaria a Deus com a dor que ele estava sentindo. Mas ele se levantou e louvou porque, apesar de ter se machucado, sua boca não foi atada. Portanto, se as coisas não vão bem para você, pense que poderia ser muito pior. Então, meu amigo e minha amiga, agradeça a Deus por seus olhos, com os quais você pode ler sua palavra. Pense nas pessoas que não podem enxergar nada. Centenas de milhares delas nunca viram a face de sua mãe, nunca viram a natureza em toda a sua glória. E você pode louvá-lo por seus ouvidos, com os quais você recebe o Evangelho e ouve os cânticos de Sião. Vamos louvar a Deus por termos um lar nesta terra, por termos essa bendita Bíblia, pelo dom de seu único Filho, por ter dado o seu Filho por todos nós. Louvemos ao Senhor hoje, com nosso coração cheio de alegria. Nossa verdadeira condição neste mundo. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, verso 24. Ninguém pode andar com Deus até que seja salvo. Desde que Adão perdeu sua comunhão com seu Criador, o Senhor vem tentando reconquistar os filhos e filhas de Adão para que possam ter comunhão com ele. Quando era inocente, Adão andava com Deus pelo jardim, mas quando caiu, ele perdeu sua comunhão. Quando uma pessoa está afastada de Deus, vivendo no pecado, ela não deseja andar com Deus. Mas, quando volta à sua condição de filho, a coisa mais doce que ela recebe é a possibilidade de andar com Deus e ter comunhão e amizade dele. É um privilégio para cada um de nós estarmos em uma posição de comunhão com nosso Criador e andar com Ele pelo resto de nossa vida. Nosso Mestre passou pelo caminho do sofrimento enquanto seguia para a sua glorificação no céu e deixou uma trilha de pegadas para que a sigamos. Se assim fizermos, sem nos perdermos pelo caminho, teremos uma jornada abençoada. Mas para isso não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas quando um crente pensa que seu próprio caminho é melhor do que o que o Senhor preparou para ele e não está mais disposto a seguir seus passos, ele entra em apuros e em trevas.
Em Levítico capítulo 26, versos 2 a 5, descobrimos que, se guardarmos os estatutos do Senhor e andarmos com Deus, Ele nos abençoa. Se as pessoas apenas andarem no caminho de Deus, guardarem sua lei, reverenciarem sua palavra e forem seus seguidores, elas terão paz e serão abençoadas, como Israel foi. Nosso Deus é imutável. Ele, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 3, verso 8. Proteja a sua casa da morte. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo capítulo 12, verso 13. Deus não disse ao povo de Israel que ele passaria por eles quando visse suas boas ações, mas quando ele visse o sangue. Não foram as boas decisões, lágrimas, orações ou obras que salvaram aquelas pessoas no Egito. Foi o sangue. O que eles deveriam fazer para serem salvos? Eles deveriam passar o sangue nas ombreiras e na viga das portas. Deus não quer que ninguém pise sobre o sangue de Cristo, mas é isso que o mundo está fazendo hoje. As pessoas dizem que não é a morte de Cristo que importa, mas sua vida. Contudo, Deus não disse para pegar um cordeiro imaculado, colocá-lo na frente da porta e, quando o Senhor visse o cordeiro, passaria diante. Se um israelita tivesse feito isso, o anjo da morte teria passado pelo cordeiro, entrado na casa e colocado sua mão fria sobre o filho mais velho daquela família. Um cordeiro vivo não poderia ter evitado nenhuma morte naquela noite. Muito provavelmente, quando alguns dos grandes homens egípcios cavalgaram por Gozem e viram os israelitas aspergindo sangue sobre as portas de suas casas, disseram que nunca tinham visto tamanha tolice. Eles devem ter pensado que os israelitas estavam apenas estragando suas casas. Nenhum egípcio podia entender aquilo, mas naquela noite memorável, quando a morte entrou em todas as casas, desde o palácio até a choupana mais simples, quando o lamento de tristeza subiu daquela terra ferida, foi o sangue que manteve a morte longe das casas de Gozem. Sua fonte é boa ou má? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo capítulo 20, verso 7. Fiquei muito surpreso certa vez ao conversar com um homem que pensava ser cristão e descobri que, às vezes, quando ele ficava zangado, xingava muito e praguejava. Eu disse a ele que estava admirado de como ele conseguia destruir com uma mão o que estava tentando construir com a outra. Então perguntei: como você pode dizer que é um filho de Deus e deixar essas palavras saírem dos seus lábios? E ele me respondeu que, se eu o conhecesse melhor, entenderia. Ele me disse ter um temperamento muito explosivo, algo incontrolável, que ele havia herdado de seus pais, mas que, no fim das contas, tudo o que ele dizia era tudo da boca para fora. Ora, quando Deus diz que não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão, ele quer dizer o que disse. E eu não acredito que alguém possa ser um verdadeiro filho de Deus e fazer aquelas coisas. Senão, para que serve a graça de Deus? Não é exatamente para que possamos controlar o nosso temperamento de modo que não façamos tais coisas e tragamos maldição sobre nós mesmos? Quando uma pessoa nasce de Deus, ele tira tudo o que é da sua velha natureza. Como diz o ditado, torne a fonte boa e o riacho ficará bom. Ou como diz Tiago capítulo 3, versos 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Portanto, tenhamos um coração correto e nossa linguagem será correta. Ninguém poderá servir a Deus e guardar sua lei dessa maneira. Lembre-se de que tomar o nome de Deus em vão significa tratá-lo levianamente ou de forma profana, enganosa. Quem se humilha é exaltado, mas o maior dentre vós será vosso servo.
Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Mateus capítulo 23, versos 11 e 12. Ao ler sua Bíblia, você se descobrirá nela, em muitas de suas páginas. Em João capítulo 3, verso 3, Jesus diz a Nicodemos: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era, sem dúvida, uma das pessoas mais benquistas na Jerusalém de sua época. Mas isso não o isentava de nascer de novo. Caso contrário, ele não poderia ver o reino de Deus. Você pode dizer: eu não sou um fariseu, sou um pobre pecador miserável, muito ruim para ir a Deus. Nesse caso, lembre-se do publicano e do fariseu. A distância que havia entre eles era tão grande quanto entre o sol e a lua. Um sentia estar na posição mais alta e o outro no pó. Um tinha apenas a si mesmo e seus pecados para levar a Deus, e o outro trazia sua própria justiça para apresentar diante de Deus. Quando alguém tem uma visão correta de si mesmo, não há lugar para exaltação diante de Deus. Repare na oração do fariseu. Ele diz: graças te dou, não sou, jejuo, eu dou. Lucas capítulo 18, versos 11 e 12. É só eu. Quando alguém ora de forma correta, não ora para si mesmo, mas a Deus. Por isso, ele não se exalta e não elogia a si mesmo. Ele cai com a cara no pó diante de Deus. Nessa oração, você não encontra o fariseu agradecendo a Deus pelo que ele fez em sua vida. Esta é a oração de quem nunca conheceu a Deus verdadeiramente, é típica de um cristão formal. Mas quando o homem olha para si mesmo e reconhece seu estado, ele comparece na presença de Deus com o espírito como daquele publicano. Conserve seu coração humilde, e Deus sempre receberá você em sua presença e o abençoará. Tudo começa em nossa casa. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Quero chamar sua atenção para o fato de que estamos vivendo os dias sombrios que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Se estivesse vivo hoje, ele poderia ter descrito o presente estado de coisas com mais precisão? Talvez haja mais pessoas que estão partindo o coração de seus pais e pisando na lei de Deus do que em qualquer outro tempo. Quando lemos os 10 mandamentos, vemos que os primeiros 4 tratam das nossas relações com Deus. Eles nos dizem como e quando adorar, proíbem a irreverência e impiedade em palavras e atos. Depois, eles se voltam para relações humanas. E não é significativo que Deus aponte primeiro para a vida familiar? Ali, Deus nos mostra nosso dever para com os nossos semelhantes a partir de como nos comportamos em nossa casa. Podemos ver que, se sua vida familiar está bem, tudo fica mais fácil em relação a Deus e ao próximo. Os pais ocupam o lugar de Deus para com os filhos de muitas maneiras, até que os filhos cheguem ao período da vida em que têm discernimento das coisas. Se os filhos forem fiéis aos pais, será mais fácil para eles serem fiéis a Deus. O Senhor usa o relacionamento humano como um símbolo de nosso relacionamento com Ele, tanto pela criação quanto pela graça. Deus é nosso Pai Celestial e nós somos sua descendência. Por outro lado, se os filhos não aprendem a ser obedientes e respeitosos em casa, é provável que tenha pouco respeito pela lei de seu país e pela lei de Deus. Está tudo no coração, e o coração é preparado em casa, na vida familiar, para boa ou má conduta no mundo. Como diz o ditado popular: pau que nasce torto, morre torto. Você será como José ou Absalão. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Deuteronômio capítulo 27, verso 16. Acredito ser verdade que nossa condição neste mundo depende da maneira como agimos em relação a esse mandamento. Provérbios capítulo 20, verso 20 acrescenta que, se alguém amaldiçoa seu pai ou sua mãe,
Sua lâmpada se apagará nas mais densas trevas. Seria fácil citar muitos outros textos da Bíblia para provar o que estou dizendo. E a vida ensina a mesma coisa. A desobediência e o desrespeito aos pais costumam ser os primeiros passos no caminho da ruína. Jovens que ainda têm seus pais vivos, façam tudo o que puderem para tornar os anos de velhice deles mais felizes. Lembrem-se de que esse é o único mandamento bíblico que vocês nem sempre conseguem obedecer, pois os pais podem morrer prematuramente. Por isso, não percam a chance de mostrar a eles o respeito e o amor que eles merecem. Há quanto tempo você não fala com sua mãe? Talvez há meses ou anos. Quantas vezes recebo cartas de mães me pedindo para incentivar seus filhos a irem vê-las? Com quem você prefere se identificar? Com José ou Absalão? José não ficou satisfeito até levar seu velho pai para o Egito. Ele era o segundo homem mais importante daquela terra e tinha o anel de Faraó em seu dedo. No entanto, quando soube que Jacó estava chegando, ele correu para encontrá-lo. Ele não tinha vergonha de seu velho pai, vestido com suas roupas simples de pastor. Que contraste, em comparação com Absalão, que partiu o coração de seu pai com sua rebelião. Dizem que os judeus jogam uma pedra no pilar de Absalão até os dias de hoje, em sinal de seu desprezo à conduta incorreta de Absalão. Venha, agora, se você está pronto para ser pesado por esse mandamento na balança de Deus. Não defraude ninguém. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Salmo 116, verso 11. Davi pensou ter dito isso apressadamente. Mas se vivesse hoje, o diria de forma confiante e teria certeza de não estar faltando com a verdade. Em maior ou menor grau, toda a sociedade humana depende da legitimidade das palavras de sua população. A linguagem é um elemento essencial no tecido social. Mas, para que cumpra seu propósito, as palavras devem inspirar confiança. Qualquer coisa que mina a verdade tira, por assim dizer, a argamassa que une os tijolos desse edifício, e se isso se generalizar, levará à ruína. Paulo assim nos orienta em Efésios capítulo 4, verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Observe que a razão dada é que somos membros uns dos outros. Toda a união e comunhão da comunidade seriam destruídas se uma pessoa não pudesse acreditar em seu próximo. A transgressão desse mandamento inclui alguns dos pecados mais persistentes que conhecemos na natureza humana. A cura para isso é simples, mas não muito agradável. Precisa ser tratado como um pecado e ser confessado a Deus e à pessoa injustiçada. E a confissão precisa ser tão ampla quanto a transgressão. Se você caluniou ou mentiu sobre alguém em público, a confissão precisa ser feita publicamente. Muitas pessoas dizem alguma coisa falsa e maldosa sobre outra na presença de terceiros e depois querem consertar o ocorrido indo até a pessoa sozinha. Mas isso não é restituição. E você não deve ir a Deus com sua oração de confissão até que tenha se acertado com a pessoa plenamente, se estiver em seu poder fazê-lo. Que Deus nos ajude a não andarmos nesse pecado terrível, nem defraudarmos outras pessoas com palavras falsas e mentirosas.